Bom, meninas, vamos lá começar com os nossos materiais para fazer a nécessaire. Meninas, a gente vai precisar de 2 tecidos principais nas medidas de 25 por 13, tá? Aqui eu já quiltei, tá? Então, a gente vai cortar 25 por 13 no tecido principal, na manta e no forro, tá? Aqui, meninas, eu tô usando o acoplado. Não sei se vocês conhecem, se vocês têm conhecimento desse tipo de tecido, de manta, desculpa, mas é um material muito legal, tá? Além dele ser bem mais barato do que a manta R1 ou a R2, ele deixa um acabamento muito legal nas peças. Quando eu vou fazer o quilt, eu utilizo essa espuminha voltada para cima e a parte com tafetá para baixo, tá? Se você não quer esse efeito de espuma aqui em cima, é só você inverter. Eu acho muito válido, tá? Dá uma procuradinha, dá uma pesquisada aí na sua cidade. Se você não encontrar, entre em contato comigo, que eu tenho esse material aqui. Então, você pode estar entrando em contato comigo, que eu forneço para você. É um material bem legal, barato e que o acabamento fica perfeito, tá? Então, aqui, a gente já cortou nos tecidos principais, na manta e no forro. Aqui, eu já quiltei. Você já pode estar fazendo seu quilt. Se você ainda não assistiu a aula de quilt, vai lá dar uma olhada para antes da gente iniciar já quiltar todas as peças, tá? Então, aqui eu vou separar os meus cortes. Eu vou precisar também de uma faixa de tecido na cor que eu escolher para fazer a alça, na medida de 28 por 9, tá? Que vai ser a alça da nossa nécessaire. Aqui eu tenho o canal do zíper, que eu também quiltei, no meu tecido principal, na minha manta e no meu forro. As medidas são 33 por 10, tá? 33 por 10. Aqui eu vou cortar o meio para colocar o zíper, mas não tem problema se você já quiltou, tá? Porque a gente vai colocar o zíper e isso vai selar. Um zíper também nas medidas de 33 centímetros. Um cursor aqui eu deixei passar um pouquinho, porque eu gosto de trabalhar com o zíper um pouco sobrando, tá? E aqui também, para a gente fazer a lateral, as medidas de 43 por 10. No meu tecido principal, na manta e no forro, tá? Então, esses são os materiais para a gente confeccionar a nossa nécessaire. Vamos lá agora? Bom, meninas, agora o que a gente vai fazer? Eu peguei o meu canal do zíper, eu quiltei a faixa de 33 por 10, que eu acho mais fácil essa forma de trabalhar. Se você preferir, você pode dividir, né? Então, você vai fazer 33 por 5 cada uma. Mas eu acredito que você vai preferir também esse jeito, porque é bem mais fácil. O que eu vou fazer agora? Eu vou pegar minha régua e vou marcar 5 centímetros aqui, ó. Tá? E vou passar um risco. Marquei esses 5 centímetros. Eu vou cortar. Pode cortar sem medo, tá, meninas? Porque a gente vai selar com a colocação do zíper. Não tem problema, seu quilt não vai desmanchar. Olha só. Então, eu vou ter 2 faixas de 5 centímetros cada uma. A mesma coisa eu vou fazer com o meu forro, tá? Aqui com o forro eu posso fazer uma marcação aqui no meio e cortar. Ou eu posso fazer com a régua também, tá? Procure sempre cortar os tecidos certinho, porque quando você corta o tecido reto, ele fica bem mais fácil de você acertar nas medidas. Então, aqui eu tenho 4 partes, 2 do forro e 2 que eu já quiltei. Eu vou colocar o meu zíper direito do meu zíper, essa parte dos dentinhos, virado para baixo. Aqui eu posso alfinetar, se eu preferir, tá? Aqui, ó. E vou colocar o meu forro direito com direito. E vou passar uma costura reta aqui pregando esse zíper. Então, vamos lá. Eu peguei o meu cursor, abri, dentinhos do meu zíper virado para baixo, direito do zíper com direito da peça. Posicionei aqui, eu posso alfinetar.
direito do meu forro com o direito da minha peça. Vou sobrepor aqui por cima. Vou passar uma costura reta aqui, prendendo as duas partes. Bom, meninas, já rebati a minha costura, ó, todinha. Virei, ó, coloquei meu zíper, tá? E agora eu vou colocar o meu cursor. Muito simples também. Vou pegar o lado. Tem um truque aqui, meninas. Na internet tem bastante vídeo ensinando a colocar. Mas eu coloco dessa forma, ó. Eu faço um pique aqui, ó, na diagonal. Eu deixo sempre um lado maior do que o outro, ó, pode ver. Deixa eu tirar essa linha aqui para vocês verem melhor. Olha só. Tá vendo? Um lado tá maior. Eu sempre vou alinhar aqui as minhas duas partes. Vou colocar o meu cursor na parte maior primeiro. Ó, coloquei aqui. Vou descer o meu cursor até a parte que eu vou encaixar essa outra aqui. Na mesma direção, eu seguro essa ponta, ó. E encaixo aqui, ó. Eu vou sentir no meu dedo que ele vai encaixar. Tem hora que demora mais. Ó, já foi. Tá vendo? Ó, eu vou passar ele direto. Fechei ele. Agora eu vou colocar novamente. E vou parar ele aqui no meio, ó. Que assim vai ser a melhor forma da gente trabalhar. O que eu vou fazer agora? Eu vou refilar todo esse excesso aqui, ó. Zíper, forro, tudo que sobrar. Eu vou alinhar a minha peça. E vou passar um zigue-zague em toda a volta. Porque com o zigue-zague, meninas, a peça ela vai ficar mais firme e muito melhor pra gente trabalhar, tá? Aqui eu já tô com o meu forro colocado. Já estou com a minha parte da frente pronta. Agora, a gente vai fazer a alça e vamos colocar a alça e a lapelinha que vai aqui ao lado, tá bom? Bom, meninas, agora a gente vai fazer a nossa lapelinha que vai ficar aqui ao lado. Aquela fitinha de tecido que geralmente a gente coloca do lado do zíper, né? Para facilitar na hora de puxar o zíper. Aqui eu tenho um tecidinho nas medidas de 10 por 5. Eu vou dobrar aqui, ó, na lateral. Vou dobrar aqui, vou encontrar os dois no meio. E vou fazer uma dobradura aqui, ó. Vou passar uma costura dos dois lados, tá? E com a alça, a gente vai fazer a mesma coisa. Você pode estar dobrando ela ao meio, fazendo duas faixas assim, igual fizemos na lapela, e passar a costura. Ou, se você quiser preferir uma alça mais grossa, você vai passar uma costura aqui, em toda a volta, vai fechar um lado e vai desvirar o outro lado. Ela vai ficar dessa grossura aqui, a alça. Eu vou fazer da outra forma porque eu acho que não tem necessidade de ter uma alça muito grossa. Então, eu gosto mais dessa forma. Eu dobrei, encontrei as duas pontas no meio e vou dobrar ao meio. Esse vai ser o tamanho da minha alça, tá? Aí, aqui a gente pode fazer diversas formas. Aqui eu posso fazer uma costura decorativa dos dois lados. Posso fazer um quilt reto de linhas aqui. Aí vai ficar a seu critério. Eu vou para a máquina, vou passar a costura para a gente poder colocar. Meninas, agora a gente vai... Ó, já tô com a minha lapela e a minha alça pronta, ó. Tá? Aqui eu passei algumas costuras aqui, ó. Tá? Só coloquei um pezinho de máquina só para ficar mais decorativo, né? Agora eu vou pegar a minha parte do meu canal do zíper e vou posicionar. Meninas, aqui vocês têm que se atentar a um detalhe. O meu zíper, ele vai abrir e vai fechar, ele vai começar fechando aqui, ó. Tá? Então, quando ele parar fechado, ele vai parar nessa parte aqui. Esse lado, quando o zíper para fechado, é onde a gente coloca a alça. Por quê?
Porque se você colocar essa alça aqui, quando o zíper vai estar fechado aqui. Quando a mãe abrir, ela estiver segurando, tudo que ela tem ali dentro vai cair. Então, sempre procurem colocar a alça do lado que o zíper vai parar fechado. No meu caso, ele vai parar aqui, ó. Tá? Então, eu vou posicionar a alça aqui, ó. Eu vou posicionar ela bem próximo do meu zíper, tá? A minha medida vai ser exatamente essa, ó. Vou mostrar aqui para vocês, ó. Tá? Ó. Eu vou colocar ela aqui, ó. Então, a minha orientação da alça vai ser sempre o zíper. Onde acaba o zíper, eu coloco a alça. Porque eu ainda vou ter essa margem de costura aqui para poder fechar a minha peça. Então, ó, eu vou encaixar ela aqui certinho, ó. Tá? E ela vai ficar aqui. Aqui eu posso prender com um alfinete. Prendi com o alfinete, um lado. E agora esse outro lado eu posso colocar, eu vou dobrá-la ao meio e vou pôr bem aqui no zíper, ó. Tá? E vou passar uma costura aqui. Bom, meninas, ó, a primeira etapa já está concluída. Então, eu já coloquei a minha alça, já prendi a minha alça na bolsa, na nécessaire, e já coloquei aqui o meu suporte para puxar o zíper, ó. Já tá tudo preso. O que eu vou fazer agora? Eu vou reservar esta parte e vou pegar as minhas partes principais aqui do corpo, da minha nécessaire. Que são as duas, a frente, os espelhos, na verdade, né? Que é a frente e atrás. Eu vou passar um zigue-zague, já vou prender o meu forro aqui, ó. Tá? Eu vou passar um zigue-zague em toda a volta dessa peça. Bom, meninas, olha, eu já coloquei o meu forro, eu passei uma costura reta, tá? Só prendendo o forro na minha peça, nos dois espelhos da nossa nécessaire. E eu fiz a mesma coisa com o nosso corpo, que vai ser aquelas medidas de, deixa eu só olhar aqui, de 43 por 10. 43 por 10. O que eu vou fazer? Eu vou pegar agora o meu corpo, né, do zíper, o meu canal do zíper, e vou unir essas duas partes. Como que eu vou fazer isso? Eu vou pegar o direito da minha peça com o direito da peça aqui, vou sobrepor um em cima do outro, e vou passar uma costura reta aqui, ó, unindo as duas partes. Aqui, se você tiver um pouco mais de experiência, você já pode vir com a faixa de viés, tá? Pra gente poder já dar o acabamento. Meninas, eu não uso o tecido enviesado já. Eu já acostumei a trabalhar desse jeito, até porque eu acho mais fácil, porque quando eu faço a faixa de tecido, aqui eu tenho uma faixa de tecido de 6 centímetros, tá? Aqui deve ter, deixa eu só medir aqui. Por 13, mas porque eu gosto de sobrar nas laterais. Mas você pode fazer ele com as medidas corretas, porque aqui a gente vai fazer outro acabamento, não vai precisar da lateral sobrando, tá? Então, aqui, se você tiver um pouquinho mais de experiência, você já pode vir direto aqui e já passar o viés, tá? Eu vou fazer passo a passo para que a gente acompanhe todas as etapas. Eu vou primeiro passar uma costura aqui, fechando as duas laterais, depois eu vou vir com o viés, tá? Bom, meninas, ele vai ficar assim, ó, tá? Ele vai virar esse anel. A minha parte do zíper com a minha lateral, né? Que a gente vai fechar tudo isso agora. O que eu vou fazer? Eu já vou dar o acabamento aqui. Por quê? Porque depois, na hora que a gente for passar o outro viés por dentro, para não ficar feio. Então, como que eu vou fazer esse viés? Você pode estar utilizando o viés pronto também. É que eu gosto de fazer no mesmo tom do forro, que eu acho que fica um acabamento melhor. Mas aí fica a sua escolha, tá? Aqui eu vou pegar a minha faixinha, vou posicionar, vou passar uma costura aqui, pezinho de máquina, e vou dobrá-lo ao meio, aqui, e vou dobrar para trás, tá bom? Vamos lá.
Bom, meninas, ó, já passei a minha costura, agora eu vou mostrar para vocês. Olha, eu gosto de deixar o viés assim, por quê? Porque eu vou regular o tamanho que eu vou deixar aqui. Se eu tivesse feito ele enviesado já, aqui mesmo, ó, não daria para fazer toda a minha volta, ó. Tá vendo? Então, o que que eu faço? Eu deixo sempre assim, ó. Eu coloco o viés sempre dessa forma. Aí, agora, na hora de eu virar, aqui, ó, vou virar para fazer o acabamento. Aqui, eu faço a dobradura e vou regular na minha costura aqui, onde eu bati a primeira costura, ó. Tá vendo? Agora eu vou pra máquina, vou rebater a minha costura aqui, ó, e o acabamento vai ficar perfeito, tá? É assim que eu faço a colocação do meu viés. Se você já tá acostumada de outro jeito, faça da sua forma. Mas essa é uma dica válida de você deixar sempre o viés aberto e fazer as dobraduras na hora que você for fechar aqui a costura de acabamento, que você vai deixar sempre o acabamento certinho aqui, tá? Bom, meninas, ó, já fechei o meu viés. Os dois lados já estão acabados, ó. Tá? O que que eu vou fazer agora? Eu vou encontrar o meio da minha peça. Eu vou pegar essa parte da costura do zíper aqui, que é a parte do viés. Vou colocar as duas na mesma posição. Costura com costura. E vou fazer um pique aqui, ó. Pequeno, tá, gente? Só pra gente poder marcar o meio da peça. Dos dois lados, ó. E aqui também, ó. Feito isso, eu já vou ter marcado o meio da minha peça dos quatro lados, ó, o pique lá, tá? E vou fazer isso nos meus dois espelhos também. Então, aqui, ó, meio com meio. E aqui também, ó. Meio com meio. Marquei os quatro lados da minha peça. Vou fazer isso nas duas partes. Não precisa ser grande, tá, meninas? Só pra gente se orientar mesmo. Bom, agora eu já tenho as duas partes do meu espelho marcado e o meu anel também já marcado. Bom, meninas, eu já marquei com o pique todas as minhas peças. Bom, o que que eu queria mostrar para vocês? Aqui, olha, eu fiz um bordadinho, tá? Eu fiz uma borboleta, porque esse kit aqui é para uma menina. E o espelho da bolsa, vocês viram que eu bordei o nome dela. Então, eu trouxe essa opção aqui para vocês, para você que não tem máquina de bordar, conseguir fazer igual ao tema de ursinho que está aí disponibilizado para vocês. Então, às vezes, a mãe de menina quer uma coisa mais delicada. Eu fiz essa borboleta aqui, ó, de pet apliqué também, a mesma técnica do ursinho. Apliquei dois botõezinhos aqui, ó, que ficaram super fofos. Vou aproximar aqui para vocês verem, ó. Tá, ó, são botões. Tá vendo? Fica super fofo. E as mamães adoram. E tudo que tem aplicação, né, meninas, valoriza muito o trabalho. Então, essa aqui é uma opção, tá? Eu quis deixar para vocês aqui. Vai ficar super fofa. Como no nome dela tem algumas borboletinhas, então na necessaire eu resolvi colocar uma borboleta também. Essa borboleta aqui eu vou deixar disponibilizada para vocês aí. Super fácil de bordar. Você pode estar bordando com ponto caseado à mão também, se você não tiver, sua máquina não bordar o ponto caseado, você pode estar fazendo à mão, ou você pode estar fazendo com o zigue-zague também. Você diminui o ponto e faz um zigue-zague miudinho que fica super lindo também, tá? Agora vamos lá para a montagem da necessaire. Bom, meninas, agora vamos para a montagem. O que que a gente vai fazer aqui? Nós vamos pegar a nossa peça aqui, a parte da frente ou a parte de trás, aqui você preferir, um dos espelhos. Vamos posicionar pique com pique. O pique que eu fiz aqui, ó, nesse anel,
junto com esse pique aqui, ó, do espelho. Eu vou sempre colocar, meninas, direito com direito, tá? Então, eu vou colocar aqui, ó, um alinhado ao outro. Aqui. Ó, alinhei um ao outro e vou alfinetar. Meninas, alfinete é o melhor companheiro que a gente pode ter. Principalmente nessas peças. Eu vou procurar acertar bem todas as partes, ó. Vou já pegar a minha parte de baixo. Ó, pique com pique. Tá vendo, ó? E alfineto. Nas minhas laterais, a mesma coisa. Ó, esse anel, ele tem que dar certinho aqui, ó. Tá vendo que o meu tá dando, ó? Tá? Se ele ficar sobrando, meninas, alguma coisa tá errada. Tá? Que a gente precisa rever. Ó. Tá? Eu vou alfinetar toda a minha lateral. Bom, meninas, após alfinetar, a gente vai para a máquina. Eu gosto de começar sempre pela parte de cima aqui do meio, ó. Então, eu pego a minha direção aqui, ó, nesse pique e vou fazer uma costura reta em toda a volta. Vamos lá para a máquina. Bom, meninas, olha lá, ó. Já tá com cara de necessaire, né? Meninas, se vocês acompanharem os piques, principalmente esses dois aqui, ó. Tá? Esses outros dois que a gente fez, ele fica basicamente inútil, né? A gente não utiliza tanto, a gente só segue para direcionar mesmo. Mas se você seguir esses dois da lateral aqui, ó, vocês vão ver que vai dar certinho a peça de vocês. Então, agora a gente vai colocar a outra parte. Então, procure sempre alinhar a esses dois piques aqui, ó. Eu geralmente coloco só 2 alfinetes. Ó, eu alinho aqui. Encontro os piques. O meu meio sempre vai bater, ó. Tá vendo? Dos dois lados, ó. Quando eu ajeito a peça, ele bate. Então, é só na hora da costura você ter paciência. Meninas, a costura, se você fizer ela errada, você desmancha, não perca a peça. Entendeu? Mas se você tiver paciência e vir com a velocidade da máquina baixa, com certeza dá certo. É só você ter um pouquinho de paciência no cantinho. Você vai achar que o cantinho, às vezes, você vai querer dar uma arredondada. Se você preferir achar que a costura vai ficar mais fácil, pode ser. Eu acho que ele fica bem mais charmoso quadradinho. Você pode chegar até o seu limite da costura no canto. Você vai vir com a costura reta até o canto, parou, levantou sua agulha, tira a peça da máquina, ajeita e faz a outra parte. Tirou, ajeita e faz a outra. E assim você vai fazendo os 4 cantos, tá? Vamos lá para a máquina. Bom, meninas, já passei a costura em toda a volta. Esse é o resultado, tá? Meninas, ela tem que seguir quadrada, tá? Então, a costura de vocês tem que ser quadrada, tá? Então, vocês procuram fazer os cantinhos seguindo o modelo do corte que vocês fizeram, tá? Não se preocupe, porque ela vai dar certo. Na hora que eu fiz as medidas, que eu construí o molde, eu calculei tudo certinho. Então, você pode ficar sossegada que vai bater. Eu vou desvirar aqui para vocês verem. Gente, essas cores, cinza e rosa, é tendência, tá? As mamães estão pedindo muito essas cores. Olha, aqui, ó, ficou descosturada, mas a gente vai passar o viés. Eu arrumo aqui. Só desvirei para vocês verem como que ela vai ficar. Olha, meninas. Tá vendo? Ela vai seguir, ó, quadradinha, tá? Então, não se preocupem, tá bom? E sigam, ó, a costura neste modelo. Agora, a gente vai desvirar novamente, que a gente vai colocar o viés.
E vamos reforçar a costura, que eu fiz uma costurinha de segurança na ponta, né? Ficou muito perto, justamente por conta do viés. Porque o viés, ele vai vir já com o pezinho de máquina e vai fechar tudo isso. Então, agora aqui a gente pode refilar todo esse excesso que sobrou aqui para o viés não ficar grosso. E a gente já vai pro viés. Bom, meninas, agora a gente vai pro viés. Aqui eu vou estar utilizando esse viés, é um rosinha claro, é uma faixa de rosinha claro, para vocês visualizarem melhor aqui na peça. Mas vocês utilizam o mesmo do forro, tá? Que fica um acabamento melhor. Aqui eu vou usar aproximadamente uma faixa de 6 centímetros por 1,50 m para fazer todo o acabamento, tá? Mas aí vocês calculam aí quanto que vocês vão, a peça de vocês pode dar mais ou pode dar menos, é aproximadamente 1,50 m de tecido. Então, o que eu fiz? Como eu falei para vocês, eu não gosto de fazer a faixa enviesada, mas aí fica a critério de vocês. Aqui, eu vou posicionar o meu viés no meio da minha peça. Assim. Antes disso, eu vou pôr uma lapela, tá vendo aqui, ó? Só que aqui eu fiz com outro tecido para vocês verem melhor. Vocês vão fazer com o mesmo tecido do viés, tá? E eu vou costurar aqui. Porque quando eu fechar o meu viés, eu vou fazer o acabamento dele aqui, ó. Tá? Então, você vai costurar aqui, ó. Vai pôr a sua faixinha da lapelinha aqui. Vai colocar o seu viés por cima, mais ou menos no meio dela. Você vai vir costurando, vai costurar toda a volta. Quando a gente terminar, a outra faixa do viés vai encontrar aqui. Certo? Então, quando as duas encontrarem, para não ficar essa emenda, a gente faz isso aqui, ó. Tá? Com essa faixinha da mesma cor do viés. Tá? Só pra gente dar o acabamento. E aí, o que a gente vai fazer? Você pode alfinetar esse viés. Quando chegar aqui no canto, nós vamos fazer aquela técnica, eu vou dobrar, você que não assistiu a aula de colocação de viés, vai lá e assiste, que você vai fazer aquele cantinho mitrado para ficar bem bonitinho, tá? E a gente vai fechar esse viés todinho. Bom, meninas, ó, já passei a costura do viés todinha, agora eu vou passar para lá. Então, aqui, ó, eu vou colocar toda o meu viés para trás. Vou começar aqui, ó, dessa emenda. Eu vou dobrar aqui, que eu não preciso me preocupar muito, porque a gente vai ter aquele acabamento. Então, aqui eu só alinho o meu viés. Por isso que eu falo que é melhor você deixar assim aberto, meninas, porque vocês vão regulando aqui, ó, até onde bateu a minha segunda costura, ó. Nisso, ó, eu vou vir fechando todo ele. Ó. Tá? E vou vir bater aqui todinho. Na hora do cantinho, eu virei, né? Eu vou ir reto, eu vou voltar e vou fechar aqui, ó. Igual a gente fez lá na aula do viés, tá? Bom, meninas, ó, já passei, já coloquei todo o meu viés, tá? Ó, já preguei ele. E é esse o resultado, tá? Eu fiz com esse viés diferente para que vocês conseguissem visualizar. Olha só como fica aquele acabamento daquela lapelinha lá que a gente coloca, tá vendo? Você não vê a emenda tá aqui no meio, ó. Tá? Fica bem mais bonitinho. Ó. Assim, a gente vai fazer isso dos dois lados. Esse lado aqui eu ainda não fiz, tá? Mas a gente vai fazer o acabamento do viés dos dois lados e vamos desvirar a peça. Desvirar aqui para vocês verem como fica. Arrumem bem certinho os cantinhos, tá? Depois que você coloca o viés, ela fica mais firme os cantos. Aí aqui você pode dar uma passadinha para sentar bem a costura.
você vem ajeitando, ó. Olha lá dentro. Tá vendo? Esse é o acabamento do viés. Aqui, se você quiser colocar 2 cursor também, pode colocar. Olha aqui que eu falei o detalhe do zíper. Fechado, ele para na alça, ó. Tá? Então, aqui, se a mãe estiver segurando assim e abrir, não vai ter perigo nenhum. Ela vai conseguir pegar, que ela vai estar segurando, não vai cair nada. Se o meu zíper fechado ficasse aqui, o que iria acontecer? Quando ela abrisse, correria o risco de cair, né? Então, nesse caso aqui, ele ficou correto. E esse é o resultado final da nossa nécessaire, tá? Meninas, não se preocupem se ficar um pouco torto a primeira peça que vocês fizerem, porque é normal, tá? A gente vai se aperfeiçoando e a costura, ela só é permanente se você deixar, tá? Porque a gente tem um aliado muito legal, que é o descosturador, né? Então, que a gente pode estar utilizando muito. E você fez uma parte que não gostou, vai lá e desfaz, não tem problema nenhum. Você vai ter mais trabalho? Vai, mas com o tempo você vai pegando confiança e vai conseguindo fazer suas peças cada vez melhor. O que não pode acontecer é você mandar para o seu cliente uma peça torta, uma peça mal feita, né? Porque é o seu nome. Outra coisa também, meninas, é muito legal vocês colocarem etiqueta. Eu mudei a logo da minha marca, então eu tô sem etiqueta no momento. Mas no caso, você poderia estar colocando, se o seu modelo for bandeirinha, aqui na lateral, ou se o seu modelo é aquela fita reta, né? Que é, eu não sei como que chama, mas aquele estilo etiqueta mesmo, você pode estar colocando aqui na lateral da sua nécessaire. As minhas, geralmente, eu coloco aqui, ó, porque a minha é aquela reta. Então, geralmente, eu coloco aqui no cantinho. Não coloque no meio, muito assim, visível. Lógico, coloca num lugar estratégico, né, que todas as pessoas consigam ver. Porém, se você faz algum trabalho aqui, não deixe de colocar, né, para que não polua muito, porque trabalhos com bebês, meninas, é sempre o menos é mais, né? A maioria das mamães, elas não gostam de muita coisa poluída. Então, procurem ser mais discreta possível. E olha só que lindo que ficou, né? Vou virar aqui para vocês verem, ó. Olha a nossa borboletinha. E esse detalhe da borboleta, meninas, isso agrega muito valor ao trabalho de vocês. É uma coisa simples de se fazer, um pet appliqué super rápido, mas que dá outra cara, uma cara de personalizado. A mamãe não encontra uma coisa dessa para comprar. E olha o quilt que você fez também, que valorizou o seu trabalho, é diferente, ficou uma peça super linda. Aqui eu usei a sarja, que eu gosto muito para peças de bebê, que também é um material barato, né, relativamente barato, que você pode estar usando com o tricoline, que fica lindo, ó, né? Sempre uma estampa combinando com a outra, que com certeza, meninas, vocês vão se destacarem aí no mercado. Então, essa foi a nossa nécessaire, né? Porta-fraldas para compor o nosso kit. Então, vamos lá para a próxima aula.